pessoal, vamos lá. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Isso daqui é uma série que eu tô fazendo para ajudar, cara, quem tá se lascando no trade aí, caindo na mão de picareta no mercado. Aqui eu vou te mostrar, cara, como ganhar dinheiro no mercado financeiro de forma correta e o melhor, sem arriscar o seu dinheiro. Então, essa introdução aqui ela está sendo feita no final, tá, do trade, porque eu peguei o computador para começar a montar o trade system, deu uma estrutura, eu identifiquei uma estrutura que é conhecida por ser uma estrutura de reversão de tendência, tá? E eu identifiquei esse trade, entrei e aí, assim, 10%, 20% do tempo que a gente ficou aqui, a gente saiu aqui com R$ 700 no bruto, 688 porque tem os custos da, os custos da bolsa, né, da B3. Eu tô operando pela mesa proprietária Euroinvest, tá? Então eu vou fazer aqui uma série, tá? Que vão ter vários capítulos. Eu estou começando essa conta hoje. Eu vou abrir para vocês aqui, ó, negociação, performance, ferramentas. Calma aí, deixa eu ver aqui qual que é. Negociação, relatório de performance dessa conta, tá, pessoal? Ó, R$ 700, 100% vencedoras, 30 dias, ou seja, eu fiz uma operação, aqui, ó, uma operação de compra, 5 contratos, fiz R$ 700, tá? Quanto tempo de operação? 14 pontos, não tem aqui o tempo, deixa eu ver aqui, resumo. Tá aqui, ó, os custos, para vocês entenderem, ó. Eu tive 11,91 de custo de operação, uma vencedora, 100% de aproveitamento. Eu fiquei nesse trade, pessoal, 1 hora e 29 minutos. Tá? Se vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o patrimônio. Eu em momento algum eu fiquei negativo, tá? Em momento algum eu fiquei negativo nessa. Quer ver, ó, patrimônio, eficiência, períodos, operações, ordens ativos, períodos. Não é aqui. Enfim, é isso, pessoal. Ó, olha lá o preço. O preço está voltando. Se a gente não tivesse saído aqui, ó, a gente ia ser estopado mais embaixo. Por quê? Porque não passou e agora essa escória já está aqui para baixo. Você vê como é que são as coisas, né, pessoal? Então vamos lá. Eu desejo aí que todos tirem proveito dessas aulas, dessa série que eu vou fazer. E aí no meio dessa série eu vou mostrando para vocês na real como foi o dia, como foi, como são os resultados, quando que eu vou começar a sacar. Eu tenho, e aí eu falei para vocês que eu vou fazer depois um resuminho do gatilho, que eu acho que são uma pegadinha muito ruim, mas eu vou falar para vocês também não caírem nessa pegadinha. Mas então a gente se vê no outro dia, pessoal. Desejo sorte a todos, que vocês sejam mais que tudo pacientes, pessoal. O segredo aqui do trade é a paciência, tá bom? Grande abraço e nos vemos na próxima aula, tá bom? Pessoal, me perdoem, eu fui preparar a plataforma aqui pra gente começar a série. Só que tava rolando uma saída de uma estrutura aqui de Wyckoff e eu não tive como não pegar essa essa operação. Então a gente vai começar essa série agora.
do zero alguém, tá? É uma série que eu estou fazendo aqui para ensinar vocês a operar sem gastar o seu dinheiro, tá? E esse aqui é o primeiro dia da minha conta, é uma conta patrocinada da Euroinvest, tá? Eu já passei pelo teste, eu já ativei a conta real. Na verdade, isso daqui é uma conta patrocinada, né? Uma conta patrocinada. Então, eu tenho um gatilho de R$ 1.500. Eu atingindo o gatilho de R$ 1.500, a gente já passa para a conta real, tá? Infelizmente, tava rolando essa acumulaçãozinha aqui, essa estrutura de Aikoff que linda aqui embaixo, ó, tá? E foi exatamente onde eu peguei o trade, ó, tá? Exatamente aqui. Eu tô com R$ 400 aqui protegido na operação. Meu alvo é vou botar aqui até o R$ 1.500, tá? Que eu vou passar nesse R$ 1.050, na verdade. Esse vai ser meu alvo, tá? Esse daí é meu alvo. Então, eu vou até colocar um pouquinho, porque eles fazem os descontos de plataforma e tudo, mas eu vou jogar um pouquinho para cima. Esse é meu alvo. Eu vou protegendo, eu gosto de proteger sempre o trade, não gosto de deixar voltar tudo, tá? Eu acho que dinheiro a gente ganhou, a gente tem que colocar no bolso, tá? Eu não gosto de deixar o trade voltar todo. Nesse momento eu estou com R$ 400 aqui protegido. O trade está dando agora, nesse exato momento, 600, 590. Ele está fazendo uma bipolaridade aí em cima da VWAP, tá? E eu vou fazer aulas aí para explicar o que é a VWAP, qual que é a força que ela tem para o seu trade, o que ela pode te ajudar. Então, nesse momento, ele está fazendo uma bipolaridade onde ela veio de baixo, o preço veio de baixo, retornou, ela criou uma resistência para ele está testando por baixo, rompeu e agora está testando por cima, tá? Esse trade andando aí, tá? Agora ele tá testando por baixo novamente, pode ser que ele retorne e tire a gente nos R$ 400, mas a gente está ganhando R$ 400 de qualquer jeito, né? E vamos ver onde que esse trade vai. O meu alvo lá é em 5.322. Ou ele vai lá no alvo, ou a gente sai com R$ 400, tá? Vamos ver como é que ele vai se portar aqui agora. Ele pode vir buscar regiões mais embaixo para pegar liquidez e subir com mais força, tá? Mas como é minha primeira operação dessa conta, eu não vou deixar voltar tudo, tá? Vou botar esse dinheiro no bolso e aí a gente espera uma nova oportunidade se por acaso tirar a gente. Mas eu estou acreditando que esse preço vai subir, tá? Pode ser que ele venha um pouco mais baixo para pegar liquidez e aí suba com mais força. O que é a liquidez, pessoal? São os stops. Tá? Ele vem aqui embaixo, vai estopar a gente com lucro, é verdade, mas tem muita gente que está estopando perdendo, né? Então eu não quero que seja o nosso caso. Aqui nos 5 minutos, ó, ele já deu uma informação muito importante aqui pra gente, ó, que teve uma defesa muito forte da parte vendedora, tá? Olha o tamanho do pavio, o tamanho do corpo. Então, o vendedor tá ali batendo forte, né? Batendo forte. Bater a gente fala para baixo, tá, pessoal? O pessoal tá batendo, então tá empurrando o preço para baixo. A gente está garantido ali com R$ 400. Vamos torcer, né? Por que torcer, pessoal? A gente fez o negócio certo, a gente entrou no momento certo, tá fazendo tudo certinho. Então vamos torcer que ele vá para cima mesmo. A gente não pode fazer a coisa errada e torcer que dê certo. A gente tem que fazer a coisa certa, seguir o nosso plano. E aí sim, depois que você está dentro do trade, dentro do seu plano, você torce para que esse trade seja lucrativo, que chegue no alvo que você quer, que você está projetando, né?
Então ele está com uma informação que na VWAP está tendo uma defesa muito grande por parte do vendedor, mas o comprador está ali, mantendo o preço no 5.309, que é o ajuste, inclusive. Então a gente está embaixo do ajuste, tá? E isso daí nas aulas eu vou ensinar para vocês essas regiões de defesa, né, para a gente usar a nosso favor. Então vamos lá. O trade está andando aí, o nosso alvo é lá em 5.322, ele está em 5.310, a gente está falando aí de 12 pontos para cima, tá? Pode ser que ele não vá, ó, ele pode estar fazendo um pullback aqui, porque, por exemplo, ó, esse candle aqui, ó, verde, de força muito grande, levou para cima e pode ser que ele esteja fazendo um pullback. Por quê? Porque porque ele não está com volume, ó. Você vê o volume vai para cima muito grande, o volume de retorno, né, menor. Então, a não ser que não entre muito volume financeiro aqui, pode ser que ele depois dessa alta ele venha pegar um refresco aqui e aí retorne, tá, para dar sequência na tendência de alta. Ele já fez um pivô de alta aqui, pode ser que ele venha até 5.303, que é essa resistência que eu marquei aqui, que virou um suporte, né? Ele já foi rompido, a partir do momento que a resistência é rompida, ela pode ser que vire um suporte e virou aqui, tá? Mas vamos ver aí. Nesse momento o volume está muito baixo, olha aqui, ó, tanto o comprador quanto o vendedor está muito baixo. Alguém tem que ganhar essa briga aí, seja o comprador ou seja o vendedor. Esse trade a gente não perde mais, a gente está com R$ 400 no bolso e meu alvo é lá em 5.322. Vamos ver como é que ele vai se portar aí. Pode ser, pessoal, essa lateralizaçãozinha aí não está tendo muita negociação, não está tendo muita força para o preço ir para cima e nem para baixo. Você vê aqui, o Times in Trade agora ficou vermelho, então o vendedor começou a aparecer mais. Pode ser que ele venha tirar a gente. Mas lembrando, a gente não perde mais, porque nosso preço de entrada está aqui embaixo. O comprador aparecendo aí também. Vamos ver quem vai ganhar essa briga. Tá muito brigado esse ponto aí agora, viu? Podia dar uma pancada para cima aí e jogar esse preço para cima da VWAP. Aí sim, aí é uma outra onda, que aí é outro conceito que a gente vai estudar mais para frente também, as ondas de Elliott. Tá, a gente está falando aqui de onda 1, onda 2, onda 3 maior, onda 4 menor, para fazer uma onda 5. Tá? Ó, pode ser que ele tire a gente aí agora, pessoal. Venha só para tirar e continue subindo, mas lembrando, eu estou protegendo o trade com R$ 400, trabalhando só com 5 contratos, 40% da minha mão, tá? E eu vou explicar isso para vocês em outro momento. Estou escolhendo trabalhar com 40% do que é a minha capacidade de operação, tá, pessoal? Nos 5 minutos aqui, ó, ele está me mostrando até agora que o comprador também está aqui, ó. Ele está tentando jogar esse preço para cima da VWAP. Bom sinal, maravilha, vamos para cima. Pessoal,
é muito simples. A gente só tem que fazer a coisa certa e repetir os padrões. Repetir o padrão, não foi agoniado, não foi olho grande, a chance do seu trade ser bem sucedido é muito grande. Joguei para 450 aqui, ele está jogando nesse momento para cima da VWAP. Então sim, está muito bom o nosso trade. Pode ser que passando desse topo aqui, ó, ele está fazendo a bipolarização agora na VWAP, tá? Então pode ser que ele passando desse 5.303,50 ele vai buscar nosso alvo, tá? A gente está falando de só 9 pontos. Então assim, os 5 minutos está bonito de ver, só que ele tem que romper esse pavio aqui que está no 5.1350, tá? Ó, tá muito bom. O mercado está se movimentando de acordo com o que a gente espera, tá? Porque é o seguinte, pessoal, a gente faz uma programação, a gente segue esse plano de trade, tá? E aí a gente espera ver alguns sinais, e esses sinais estão acontecendo nesse momento. Por isso que eu estou falando que está muito bom. Ele está testando a VWAP agora por baixo, tá? Ainda com volume baixo. Pode ser que ele venha pegar mais uma vez aqui. Deixa eu só reposicionar aqui reposicionar o stop em 400, que está mais protegido. Por quê, pessoal? Ele sofreu aqui, ó, uma defesa da parte compradora, tá? Então eu posiciono meu stop sempre abaixo das defesas. Por quê? Porque se eu colocar ele exatamente aqui, o preço vem mais uma vez, trisca ali e sobe com tudo e vai lá onde seria o nosso alvo. Então, não sejamos olho grande, tá? Vamos manter ali no 5.308, tá? Que já é um ponto que está abaixo da defesa aqui, que é o 5.309, tá? Então pode ser que aqui, ó, ele esteja aqui trabalhando, pegando força na parte compradora, esperando os grandes players virem para cima e para romper com tudo aí para cima e vai lá no nosso alvo, tá? Mas de qualquer forma, eu vou segurar aqui os R$ 400, eu não mexo mais no stop. Stop, pessoal, a gente sempre mexe acima do preço de entrada, tá? Nunca abaixo. Nunca reposicione stop para trás. Se você viu que errou, deixa pegar o stop, porque você sai menos machucado, tá? Porque você colocou o stop, programou o stop ali de 6 pontos, um exemplo. Você vê o preço chegando perto do seu stop, é normal, tá? É instintivo. Você vai querer mover o seu stop para trás. E isso daí é o começo do final para o trader, tá? É o começo do final para o trader. Então não cometam essa essa atrocidade. É a pior coisa que a gente pode fazer como trader é mover stop para trás porque vê que vai ser estopado. Ó, pessoal, nesse momento ele tá demorando muito a romper, tá? Então eu acredito que ele vai vir buscar níveis mais baixos para pegar força, para os grandes players comprarem mais barato e aí sim pegar força para subir, tá? Mas eu ainda mantenho aqui tá vendo? Ó, ele não está conseguindo romper a VWAP, ó. Ele está trabalhando muito por baixo. A não ser que o comprador venha e dê uma pancada de compra aí, geralmente, tá? Geralmente as pancadas para baixo são muito maiores, tá?
quando o mercado está em baixa, a tendência é ele correr muito e muito mais fácil, tá? É aquilo, né? Ladeira abaixo todo santo ajuda. Então, para subir ele encontra resistências maiores. Para descer ele vai rolando ladeira abaixo como um queijo que você joga lá no... Você joga uma bola do alto do morro, ela não vai ter resistência quase nenhuma, né? A não ser que você tenha um muro ali, o queijo vai continuar descendo até ter um muro para parar ou até a inércia fazer o papel dela. Então nesse caso aqui, ó, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que o comprador está ali, está segurando o preço, mas não está colocando força o suficiente para romper com tudo essa VWAP e ir embora, tá? Ó, o vendedor deu uma pancada maior agora. O que a gente quer ver, pessoal? A gente quer ver isso aqui, ó. Terminar é exatamente isso, essa pancada aqui de defesa da parte compradora e jogar para cima da VWAP com o candle positivo, tá? Lembrando aqui, pessoal, o candle positivo para mim é o branco e o negativo é o preto, tá? Sem viés. É porque é muita informação de verde e vermelho, a gente pode ficar enviesado, tá? Então eu prefiro usar o candle branco como positivo e preto como o negativo, tá? Então, ó, ele fechou, não fechou como eu queria, por quê? Porque ele ainda deixou um pavio grande aqui em cima. Eu queria que ele tivesse deixado esse pavio grande para baixo e o corpo inteiramente fechado no positivo. Mas ele está nesse momento trabalhando ali, querendo vencer a resistência da VWAP, tá? Tá difícil, não tá fácil. O comprador tem que aparecer mais. Vou diminuir aqui, pessoal, para a gente ter uma visão maior, tá? Eu sempre uso a tela mais aberta para eu ter noção do que já aconteceu, tá? No dia. Então eu sei aqui, ó, onde o preço parou, onde ele trabalhou, onde foi resistência, onde foi suporte. E aí isso daí serve para as minhas tomadas de decisões. Eu marco essas linhas aqui de resistência, suporte. E aí isso daí me embasa para tomar minha decisão de entrada do trade. Porque o trade é o seguinte, pessoal, entenda. O trade é 90% estudo, 10% ação, ok? O que eu quero dizer com isso? Você estuda 90% do tempo o mercado, onde o preço trabalhou, onde ele teve dificuldade de subir, onde ele teve dificuldade para descer, tá? Onde ele trabalhou de lado, onde teve reacumulação, ok? Isso daí te dá a base, é 90% do teu tempo, 10% é clicando no botão e fazendo a operação, tá? E aí depois você vai administrar o trade, a partir do momento que você já está dentro, tá? Você fez seu estudo, você tomou sua decisão, você entrou no trade, a partir dali você começa a administrar o seu trade, tá? Não o contrário, não entra de qualquer jeito e depois tenta administrar, porque aí não dá certo, tá? Isso daqui que eu estou fazendo é a administração que eu escolhi para o meu trade system, tá? Ó, aqui eu estou entendendo que é um suporte, aqui já é um suporte normal, que é o que? É o ajuste diário, pessoal. A gente vai saber, a gente vai ter aula sobre isso também, tá? Me cobrem. Ajuste diário, ferramenta incrível, incrível para te balizar no seu trade,
tá? Esse ajuste diário, só para vocês entenderem, todas as instituições financeiras se reúnem e decidem qual seria o preço justo, tá, do dólar, que aqui a gente está operando o dólar. E aí eles colocam aquele valor ali como se fosse um preço justo para todo mundo, tá? Então é um é um sinal, tá, que todo mundo está olhando para ele. Então a probabilidade de você ter ele como seu aliado é grande, tá? Por quê? Porque todo mundo está olhando para ele no mesmo tempo. Então as pessoas vão posicionar as ordens dela baseado nessa informação do ajuste, tanto para compra quanto para venda, tanto para entrar num trade quanto para se proteger numa situação por exemplo, agora o preço está trabalhando muito tempo abaixo da VWAP, ele está voltando, a gente espera. Se ele chegar no ajuste, que é o que todo mundo está olhando, e tomar uma defesa muito grande da parte compradora, isso daí é base para você entrar no trade ou também para você não entrar, tá? Ou para você manter. No nosso caso aqui, a gente está esperando que ele tome essa defesa aí, vai estopar muita gente e aí vai dar força para quê? Para a parte compradora entrar a partir dali. Todo mundo que está olhando para essa informação do ajuste diário pode tomar decisão de compra nesse momento, tá? Então vamos ver como é que o preço vai se portar a partir dali. Pessoal, ó, o comprador ele não está conseguindo jogar e manter o preço acima da VWAP, tá? Então é normal, tá? É normal que o vendedor aproveite a ineficiência do comprador para começar a vender. E aí sai estopando a galera e o preço pode ser que volte todo, tá? Mas ele ainda está numa configuração, ó, de giro de mercado. Por quê? Porque ele teve aqui, ó, nos 5 minutos a mínima do dia, tá? Ele teve as defesas muito grandes aqui, subiu, fez um pivô de alta, tá? A segunda onda, ó, vamos lá, fez aqui, ó, onda 1 pequena, onda 2 menor, onda 3 maior, onda 4 e onda 5. Então a gente está falando de um final de ciclo nos 5 minutos. Tá? Nos 5 minutos, aí qual que é a regra natural? 5 ondas direcional, né? A gente está falando aqui, ó, de 5 ondas para alta, e a gente está falando aqui que ele possivelmente vai fazer um ABC de correção. Esse ABC de correção ele pode vir até 1, 2, 3, até aqui, ó, o final da terceira onda, tá? Se ele romper para baixo aqui o final dessa terceira onda, quer dizer que esse preço provavelmente não vai passar hoje. A gente está falando de que a gente está aqui 15,45, não vai passar desse ponto aí que é a VWAP, tá? Mas vamos esperar, vamos ver. A gente está com R$ 400 aqui no bolso já, tá? Ó, o preço vai vir com mais força agora, vai tirar a gente, ó. A não ser que o comprador compareça, tá? Ó, aqui, ó, 1.850 contratos. O comprador tá mantendo aqui, tá? Ó, isso aqui é um bom sinal pra gente, tá? Tá tendo defesa do comprador, ele tá mantendo os 1.850 contratos aqui, mas o vendedor tá vindo para baixo, tá empurrando, ó, tá empurrando, tá empurrando. O que eu quero ver? Eu quero ver uma pancada nesse outro segundo candle aqui,
manter esses 1.850, tá nessa faixa de preço aqui. Ó, é isso, o comprador apareceu. Esse 1.850 aqui ele tem que começar a empurrar para cima, tá? Os compradores têm que aparecer. Como assim? O comprador aparece, dá essas pancadas e larga? Não, não é possível. Tô muito animado com esse comprador aí não, hein, pessoal. Tá com muito apetite ao risco não, hein. Trade, pessoal, é paciência. Paciência, tá? Se você não tiver paciência no trade, você vai, perder dinheiro. Segundo, morrer do coração. Ó, pessoal, tá acontecendo tudo o que a gente esperava. Olha que maravilha. O comprador apareceu, jogou e agora ele tem que manter esse preço acima da VWAP, tá? Esse segundo candle que tem que aparecer aqui agora, depois desse candle de força que saiu aqui, tem que ser um candle positivo, ele tem que jogar para cima, ó, jogar para cima. Olha só o volume financeiro desse candle, pessoal. Então assim, a gente está muito bem. Vou reposicionar meu stop aqui, ó, com R$ 500 abaixo desse candle de força. A gente está nesse momento aqui com R$ 700, tá? Ó, eu quero que esse candle aqui vire para cima, positivo, para ele continuar o movimento de alta, pessoal. Foi muito forte essa tomada de mercado aqui, ó, tá? Então eu espero que continue, que o comprador continue com esse apetite comprador, com esse apetite ao risco, tá? Ó, porque é ruim a gente ver isso daqui acontecer, uma vela desse tamanho, um candle desse tamanho, jogar o candle, estourar com tudo aqui e agora parar de, sabe, o TT parar de colocar a ordem compradora aí. Dar a chance para quê? Para o vendedor entrar de novo, vendendo. Aí dá rompimento falso aqui, entrou um monte de gente comprado nesse candle aqui, vai ser estopado. Então eu quero que o comprador continue aqui, ó. Quero que o TT fique verde. Para quê? Para chegar lá no nosso objetivo, que é os 1.100, passar já o gatilho. Inclusive eu quero falar com vocês sobre esse gatilho da mesa aí, tá, pessoal? Eu fui induzido ao erro e gostaria que vocês não fossem. Eu vou passar isso para você nesse vídeo, tá? Vou passar para você nesse vídeo. Ó, tá vindo muito baixo esse preço, o comprador jogou muito forte para cima e largou o trade, cara. Não dá para entender um negócio desse. Foi muito aqui, ó, um volume financeiro enorme para jogar esse preço para cima da VWAP e largou o preço, deixou o vendedor tomar conta. Olha aí que porcaria. Vai, pessoal, panca para cima aí esse preço. Ó, aqui nesse momento aqui, ó, tá consumindo os lotes, o comprador tá abrindo mão, tá? Ó, não, tá reposicionando os lotes. OK, tomou a defesa compradora. Tem que romper esse topo aqui, pessoal. Rompendo esse topo, o preço vai embora. Rompendo esse topo, o preço vai embora, tá?